Então vamos para a parte 2 das 3 partes que nós temos sobre transistores. Ok? Então vamos seguir agora aqui. Então, pessoal, vamos continuar analisando o primeiro transistor antes da gente partir para a gente estar verificando um circuito, tá? Que é o seguinte. Normalmente a gente tem que pensar sempre na reta de carga que acontece, aquilo que a gente vai alimentar quando a gente monta algum tipo de circuito, tá? Então, para a gente traçar essa reta de carga, né? A gente vai acabar equacionando exatamente, fala esse circuito aqui, tá bom? Desse lado aqui, então, vamos pensar nessa malha agora aqui. Vamos pensar nessa malha aqui. Bom, tá. Então, o VCC é a nossa fonte, né? Lembrando aquele negócio que eu trabalho sempre com o sistema aqui é a nossa fonte. Vai ser igual àquilo que gasta energia, né? Bom, tá. Então, o nosso resistor vai gastar uma energia, né? Então, para calcular a tensão dele, é multiplicar o resistor pela sua corrente. E temos também o VCE, que literalmente, conforme a gente via também dentro de um próprio diodo, né? Então o próprio transistor vai acabar consumindo energia. Então nós temos aqui uma equação, vamos grifar aqui com outra cor aqui, né? Bom, aqui, e vamos passar um marca-texto aqui para a gente deixar bem grifadinho aqui a nossa equação, feita aqui assim, tá? Com base nessa equação, né? Nós temos que ver, pessoal, quais são as situações diferentes. Bom, então vamos analisar cada uma dessas situações aqui assim. Bom, tá. Então, se eu pegar a situação anterior, vamos pensar que a nossa corrente ficou igual a zero, pessoal. Tá bom? A corrente ficou igual a zero. Nesse caso, o nosso VCE vai ser igual ao nosso VCC. Certo? Quando isso acontecer, é o que nós chamamos de região de corte. Tá certo? Região de corte. Bom, então, basicamente, o nosso circuito assim ele vai ficar parecendo como se fosse desse jeito, pessoal. Então, significa que basicamente ninguém está funcionando agora aqui assim. Bom, tá. Para cortar um transistor de silício, tá certo? É só colocar o meu VBE menor do que zero. Se for negativo, ele corta. Bom, já para o transistor, pessoal, de germânio, eu preciso de pelo menos 0,4 para baixo. Ok? Tá. Então, vamos pensar que assim é o circuito e aqui é o modelo simplificado do nosso circuito. Bom, então vamos continuar vendo aqui assim. Tá? O segundo ponto, né? Eu vou pensar que o meu VCE está em saturação. Ele vale aproximadamente zero. E aí nós vamos ter que a corrente, basicamente, vai ser a tensão lá da nossa fonte, dividido pelo nosso, RC, aqui assim, tá bom? Tá. Para a gente garantir, né, que essas condições, né, então estamos considerando que o VCE vai ser igual a zero, né? Aí utilizando aqui assim também para calcular a corrente de base, algumas formulazinhas aqui assim no mínimo, né? E para a gente ter colocar assim, para a gente trabalhar certinho, pessoal, a gente vai trabalhar com o nosso beta mínimo agora aqui assim, tá? Então agora dentro do nosso circuito, esse cara aqui assim, basicamente está em saturação, nosso circuito fica desenhado como está nessa representação, ok? Tá. Com base naquilo lá, vamos colocar valores, né? Então estou pegando aqui assim um exemplo hipotético, tá? Com um exemplo com uma fonte lá, eu conseguiria pegar, pessoal, os dois pontos, o ponto de corte, que era aquele nosso primeiro, né? Tá certo? E depois nós temos o outro ponto, que é o ponto de saturação. Vou marcar os dois pontos aqui assim, vou pegar a régua e vou traçar. Tá certo? Vamos imaginar que eu quisesse pegar essa reta aqui laranja, né? Dentre as nossas correntes de base, né? Nossa corrente de base aqui assim. Aonde, pessoal, cruzar é o que nós chamamos, do valor ideal para se trabalhar. Então nós vamos ter o que ele chama de Q, né? Tá bom? Do ponto Q, bom? Que chama quiescente, ok? Tá?
Então deu que é o seguinte, se eu pegar aqui no gráfico, olhar lá, analisar, vai dar 4,6 e a corrente ideal acontece, seja 273 mA. Puxando isso aqui no gráfico certinho, tá bom? Então isso aqui fica já para a gente poder definir isso aqui. Já vamos acabar entendendo por que a gente faz dessa forma aqui. Tá, então pessoal, com base naquela reta de carga, a gente conseguiu determinar aqui, vamos colocar para uma corrente de base de 2 mA, que naquela linha, que é a linha 2 mA, eu vou ter um ICQ de 273 mA e depois eu vou ter um VCE ideal de 4,6. Tá certo? Tá. Então esses dois pontos de saturação e corte, né, vamos pensar que aqui no fundo ele está funcionando como um amplificador. Tá certo? E a nossa relação aqui continua valendo, essa nossa relação aqui assim, né? E a região ativa dele aqui assim, nesse ponto, que a gente colocar nesse ponto, nesse Q aí, pessoal, tá? É um ponto ideal. Para que serve isso daí? Bom, tá. Então na hora que eu trabalhei o quesito da reta de carga, então vamos pensar que assim, nesse circuito que eu estou fazendo aqui assim, eu tenho que pensar que é o seguinte, eu tenho o meu valor ideal, né? Mas temos que pensar, pessoal, que essa corrente ela com certeza vai sofrer uma variaçãozinha. Da mesma forma que a corrente no coletor, né? E essa tensão ela sofrer uma variação. Se eu colocar a corrente contínua, né? Isso não teria nenhum tipo de problema. Mas eu acabo tendo, pessoal, normalmente fala em vários circuitos, eu acabo tendo corrente alternada também, uma componente alternada. E nessa daí, então imagine que eu vou ampliar, né? Porque quando fala alternada, pessoal, pense novamente no som, tá bom? O som, por acaso, ele é só um zumbido? Não, ele tem as suas variações, tá? Então vamos pensar na amplificação de um som. Uma coisa muito interessante, pessoal, que é o seguinte, assim, os transistores ele tem algumas limitações, né? De acordo com a sua parte construtiva, né? Mas as válvulas, que eram muito maiores, né? Essas limitações elas eram muito mais amplas do que isso daqui. Então a gente tem fazendo todo esse cálculo porque é um componente muito menor, aquece muito menos, gasta muito menos energia, né? Mas ele tem as suas limitações. Bom, tá. Então para poder a gente estar fazendo isso aqui. Então para a gente estar fechando, pessoal, mais ou menos o seguinte: se eu trabalhar no ponto, né? E vou pensar que eu tenho uma parte senoidal aqui assim. Então eu tenho o meu VCE, que ele é uma parte senoidal. A minha corrente também ela vai ser senoidal. E a amplificação do nosso sinal, pessoal, ele fica perfeito. Se eu começasse a trabalhar com essa onda um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, né? Essa onda ela ia começar a cortar, pessoal. Tá? Então, não ficaria nada legal. Tá? Então, quando a gente coloca essa parte, isso daqui desse ponto, né? Se eu for ampliar um sinal, um exemplo muito perto aqui assim da borda, o que vai acontecer? Esse sinal, se ele aumentasse um pouquinho, se ele tivesse um pouquinho maior que 2 volts nesse nosso exemplo aqui, ele ia acabar cortando o sinal. Então, na música, basicamente, ele ia cortar um valor. Se o seu objetivo é cortar um tipo de som, como é feito às vezes tipo em alto-falantes, né, que a gente chama de passa alta, passa baixa, isso é provocado. Mas nesse nosso caso, né, eu quero mandar, acontece que o módulo mande pelo menos para o alto-falante o som completo. E depois eu coloco um filtro lá na ponta lá para que passe alto e passe baixa. Tá? Mas não é o amplificador que vai fazer esse corte para a gente. Tá? Pode ser que eu possa colocar no amplificador, eu vou ligar um subwoofer, aí eu vou ter que literalmente posso fazer um corte no próprio amplificador para que faça só frequências baixas, para que não queime nunca o meu subwoofer, tá, pessoal? Então só precisa acabar entendendo como é que são esses princípios agora aqui, tá bom? Beleza?